queridos! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Gente, eu vim aqui rapidamente fazer um vídeo para contar para vocês um negócio. Eu vi nos comentários, recentemente, os questionamentos de que não tem lá na descrição do vídeo os decks que eu uso e tudo mais. Porque assim, eu não acho que há necessidade de botar, mas eu acabei vendo nos outros vídeos das outras tarólogas que elas colocam para que vocês possam comprar. Só que no caso, não adianta muito você comprar um tarô e não saber usar. Primeiro você tem que saber o significado das cartas, e outra é que você tem que saber para que cada um serve, para qual que dá uma facilidade melhor para você utilizar, tá bom? Então a gente vai fazer aqui umas mudanças no cabelo na minha cara. A gente vai fazer umas mudanças aqui, né, no nosso canal rapidamente. Eu vou começar a agregar uns vídeos assim com dicas e informações que possam te ajudar. Então eu peço, por favor, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativem o sininho e deixem suas mensagens, sempre vão saber se esse tipo de leitura agrada a vocês, esse tipo de vídeo, né? Agrada a vocês também, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu tô só com tarô aqui. Tem o Jardim dos Anjos, mas eu vou explicar ele e o Osho também, porque tem duas coisas que a gente pode adicionar aqui muito bom, tá? Primeira coisa, quando você vai fazer uma consulta, dependente do tema que seja, você tem que saber ler o tarô. Eu não vou falar sobre o significado dos arcanos. Eu vou falar como que você pode aplicar esses tipos de decks em cada leitura. Primeira coisa que eu recomendo se você está começando, compra um tarô, como o tarô de Marsella, ou aquele de Waite, que é bom que os arcanos, as cartas, elas não têm muita informação, entre aspas, criativa, como esses decks que você tem, por exemplo, desse do gato, que é um gato, um peixe, enfim, que desenvolve muito a sua cabeça. Por que eu digo isso? Porque o tarô, quando ele é nesse tipo de arte, né, ele faz com que você aprenda o que é o arcano da maneira certa, da maneira exata, o significado exato. Ele tem, todos eles têm, todas as cartas têm um significado exato, uma palavra específica. E você precisa pegar dessa palavra e construir uma teia de informações com algo que esteja meio cru, entendeu? Para que a sua mente aprenda a trabalhar esses significados. Quando você desenvolver esse muito bem, ou esse tipo de tarô muito bem, você pode começar a adquirir esses diferentes, que tem essas imagens mais ilustrativas que aguçam a nossa mente, porque isso é como se fosse um pensamento que fosse deixar a sua cabeça, de começar já com esses daqui, principalmente se você não tem experiência, com a mente meio preguiçosa. Ela não consegue, ela vai criar muitas histórias que fogem um pouco da realidade humana que nós vivemos, né? E às vezes as pessoas, quando elas buscam tarô, elas buscam coisas mais claras, porque a vida ela já está muito confusa, né? Então a pessoa, quando ela vem pro tarô, ela vem, eu quero saber do meu propósito, dos meus caminhos. Os arcanos, dessa forma, eles trazem uma resposta mais firme e objetiva para quando você tem que dar o recado para o seu consulente. Quando você pega esse tipo de tarô e você não tem experiência e eles são muito ilustrativos, você vai ficar um pouco enrolado e vai ficar mais enchendo linguiça do que dizendo o que você precisa dizer para os seus consulentes. Esse tipo de informação é para quando de deck é para quando você já tem uma certa experiência, porque você vai entender que aquela situação que está na imagem ela vai representar uma coisa e o arcano tem um significado, então você cria uma teia de informações que aquilo ali funciona. Sempre que for fazer uma consulta, estude o seu tarô. Toda vez que eu tenho um deck novo, eu estudo ele, eu vejo as cartas, eu faço associação de palavras com aquela imagem que sai ali, porque eu já sei, eu já conheço o arcano na sua verdade, vou botar assim, na sua verdade, então já sei o que aquilo ali pode significar dentro daquela vastidão de informações que vem dentro de uma carta, desses que são mais ilustrados. As cores têm significado, os números, né, a forma para os lados que eles estão olhando, são informações que você precisa ter o conhecimento para poder, quando você pega um deck desse mais ilustrado, saber enriquecer mais ainda e de maneira sábia o resultado daquela carta, a resposta daquela carta. Quando a gente pega o Osho Zen, principalmente o Osho Zen, ele é mais para uma mensagem mais profunda. Por quê? Ele é o arcano, como todos, né, são os arcanos.
mas ele tem, substituindo essas informações, uma frase ou uma palavra aqui. E a imagem, ela representa às vezes uma coisa que você talvez nunca tenha pensado quando você viu aquele arcano. Então, se você tem dificuldade de criar histórias para conduzir a sua leitura, porque a gente não cria histórias e mentiras para contar, pelo menos quem trabalha com isso seriamente. Mas você cria histórias para poder conduzir o consulente a chegar à sua conclusão, porque o tarô ele não traz uma resposta assim, ó, é isso. Ele traz você para essa jornada do autoconhecimento, de desenvolver, né, as informações ali do cruzinho, né, para você virar o negócio ali mais assado, temperado e pronto para você se alimentar. Então, se você for olhar esse Osho Zen, ele é bom para mensagens quando o consulente vem. Eu preciso de uma mensagem espiritual. Excelente deck para você usar. Porque, por exemplo, eu vou sortear 2 cartas aqui aleatórias para a gente conduzir aqui uma mensagem que possa fazer algum sentido. Vamos lá. Eu peguei aqui o 3 de espadas e a carta do 2 de paus. Essas duas juntas mostram que alguém não está conseguindo dar passos porque o coração está ferido, porque a dor está como uma estaca no peito. E quando a gente olha para a imagem, o que a gente vai ver? Há infinitos caminhos que não estão sendo percebidos, porque alguém está petrificado, as pernas estão congeladas, o coração está congelado. Há caminhos que não parecem trazer resultado algum. Por quê? Porque está tudo frio, neutro, sem sentido. O gelo a gente precisa fazer o quê com ele? A gente precisa derreter. A gente precisa curar. Às vezes somos frios. Essa pessoa é muito fria por quê? Porque ela teve caminhos tortuosos. Aqui é a carta possibilidades. Mesmo que você tenha possibilidades, o que não está deixando você ver é porque você está isolado, no glacial, no frio. Você pensa naqueles lugares, pontos da Terra que são muito frios. Não tem nada, nem ninguém, às vezes nem os bichos querem ficar lá. Por quê? Porque é horrível. Então, assim, a gente consegue trazer uma mensagem, olha o que a espiritualidade está tentando fazer. As possibilidades não são alcançadas porque há dor, há frio. Entendeu? Não há direção. Se o coração não está pulsando, não há vida. Então ele precisa encontrar motivos para continuar vivendo, para enfrentar ali o seu maior bloqueio, encontrar suas possibilidades. Pode ter uma direção para infinitos resultados. Vai ser só para você ter uma ideia. Tipo, você sabe o arcano, 2 de paus é um travamento. Antes de alguma coisa acontecer, algo tem que ser resolvido. E já sabe que o 2 de paus é isso. 3 de espadas é uma dor muito forte, que alguém pode ficar muito bolado e o outro pode ficar frio, completamente destruído. E aí você lê as mensagens possibilidades, se eu ainda não tomei uma decisão, aquilo ainda é uma possibilidade. Então eu ainda tô aqui parado. Eu tenho que escolher como que eu vou sair do lugar. E isolamento glacial. Pô, todo mundo que fica lá no frio vai morrer. Por quê? Porque não tem, a vida não é aquilo ali pra nós. Nós precisamos de algo a mais, nós precisamos explorar, né, viver a vida, talvez até nos altos e baixos, porque isso representa estar vivo. Então, assim, o isolamento ele vai trazer um significado, a frase, as imagens também. Mas o principal é que vocês saibam o que é o seu arcano que saiu. Se eu vejo isso aqui, eu vou ser uma mensagem meio, sem pé nem cabeça, mas eu sei o que ela significa aqui dentro dessas cartas que são mais exatas. Não tem, você olha isso aqui, você olha um mundo. Se não tivesse um mundo aqui como você olha isso aqui e vê o quê? Olha assim, seja honesto com você. Eu vou 4 seres e uma pessoa pelada no meio. Você não vai saber. Tu tem que ser sincero, entendeu? O tarô, ele é muito fácil de você usar, mas se você pega uma pessoa que ela não tem nem a capacidade da criatividade, ela nunca mexeu nisso aqui, é claro que eu vou olhar pra isso e falar assim, você é coisa de maluco? Ela vai optar por esses daqui, por quê? Né? Ela vai imaginar um monte de coisa, né? Ela, aqui ó, tá dizendo que você tá frio e as montanhas estão no caminho. Você não vai entender nada, vai deixar o consulente mais perdido do que ele já tá. Então aqui tá mostrando assim, explora esse primeiro, depois você vem para esse. É um grande erro ir para situações mais complexas primeiro e depois você pegar um arcano. Tem gente que foge do tarô de Marsella, daquele tarô de Waite, porque olha para essas cartas e fica, meu Deus, o que eu vou fazer com um mago que é um cara com a mesa e todo errado ali. Gente, isso aqui é riquíssimo. Isso aqui te ensina. Isso é um grande professor para quem começa no tarô. Esse é um dos tarôs que eu mais gosto, é o meu primeiro. Eu peguei o mais difícil, que tem um tarólogo que não vai falar isso, mas isso é porque você tem experiência. Mas pega uma pessoa que não tem. Então, aqui, esse é o mais difícil. Esse é um dos mais difíceis. E é o melhor.
É o melhor para começar. Então, quem quiser, essa é a minha recomendação. Não estou ganhando nada com isso, vocês sabem também que eu não tenho patrocínio e nem parceria com ninguém. Mas quem quiser fazer, me ajuda aí que eu sei. Mas aqui eu tô falando como experiência. Isso aqui é o melhor para você começar. Depois, você vai para esses que têm mensagens. Como eu disse, o nosso tarô do Osho Zen, ele é bom para mensagens espirituais. Elas ajudam muito você a conduzir uma mensagem mais profunda, né? Com a conexão na sua espiritualidade ali, você conduz uma mensagem. Você pode até mesmo numa canalização conseguir juntar as palavras, porque às vezes numas linhas que estão ali na nossa mesa, você lê uma frase, você consegue associar uma frase com o Osho Zen. E frases profundas de reflexão para que aquela pessoa que está recebendo a sua mensagem, ou até mesmo o pessoal, você consiga entender claramente o que a espiritualidade quer de você naquele momento, tá bom? O tarô das bruxas, a mesma coisa. Ele é um tarô que eu gosto muito, mas eu costumo usar ele mais para coisas assim, tipo Templo de Afrodite, entendeu? Tarôs que tem muito pessoas como esse, e o da harmonia, eu gosto de usar mais para situações onde envolvam pessoas e coisas do cotidiano. Tipo assim, tem uma situação no meu trabalho. Tem uma situação na minha família, tem uma situação no meu relacionamento. Eu gosto de usar esses porque eu consigo associar melhor as informações com base nas pessoas que aparecem nas cartas. Então, assim, um triângulo, estão falando mal de mim, tem uma pessoa tentando me dar um golpe. Essas coisas você consegue ver porque a imagem das pessoas, ela vai representar exatamente aquela situação que está ocorrendo com o consulente. Então, você não foge tanto de você ver pássaros e ursos, você vai ver ali uma pessoa, ela está falando de relações entre pessoas, onde tem várias pessoas envolvidas. Esses decks que tem pessoas são mais fáceis, quando você já tem experiência, de você transitar durante uma leitura ali, conduzir uma resposta para o seu consulente. O tarô egípcio eu vou deixar por último pra gente falar, porque pra mim ele é um dos mais complexos, porque ele tem um livro com que também você tem que estudar muito, porque tem os... A palavra não vai sair. Ele ainda falou, calma, não fala ainda, porque você vai errar a palavra. Calma aí, gente. Não sei porquê, eu acho que é porque eu fiquei nervosa. Deixa eu pegar aqui uma página só pra ler a palavra, porque não sei, não tá saindo da minha boca. Ué? Onde é que tá, gente? A palavra me escapou. Vou ter que falar assim pra você. Não tem o... Olha só como é que essas coisas... Eu e a minha dislexia e meu TDAH que de repente some. Aqui, ó. Não tem esses símbolos. A palavra sumiu, gente. Esqueci a palavra. Esqueci completamente a palavra. Ela sumiu. Eu não tô achando ela, mas é o nome que se dá, caramba. Eu tô achando que eu tô associando a outra coisa. Ele tá falando assim, não fala, porque você vai errar alguma coisa, pra você dar a informação certa. Enfim, aqueles símbolos que ficam, que era... como eles se comunicavam, a palavra me escapou. Então, ele é um pouco mais complexo. Você tem que entender do simbolismo, de toda a simbologia que vem junto. Entender o que ele significa no plano superior, no plano médio e no plano terreno. Né? Então, assim, são várias interpretações. Para você ler ele, por exemplo, o consulente fez uma pergunta. Por que a minha vida financeira está em queda? Aí você tira 5 cartas, você vai ler o significado dessas 5 cartas e você vai entender o plano superior, o que a espiritualidade está percebendo daquilo ali, o plano médio, o plano inferior, para a gente entender mistura de tudo aquilo ali, para entender o porquê que nessa vida a coisa está tão feia para aquela pessoa. E também dentro dessa dinâmica, o que ele precisa fazer para mudar. Porque sempre tem como você contornar a situação. E ele é um pouco mais complexo, mas você consegue ler. Recomendo que tarô egípcio você só pegue quando você já tiver uma certa experiência. E a primeira coisa também que vocês têm que fazer, antes de qualquer um, aprende a tirar o tarô para você. Se você conseguir tirar para você e sair uma coisa muito ruim, você conseguir digerir, tu tá feito para jogar tarô. Por quê? Porque a gente joga, a gente espera que o tarô diga aquilo que a gente quer ouvir. Eu falo isso durante as leituras particulares, é a nossa preparação. O tarô, ele não diz o que você quer ouvir, ele diz o que você precisa e que de alguma forma aquela situação vai te ajudar. Se você não processa isso, você não está pronto, você não se conhece.
Então, como que você vai ajudar as pessoas a encontrar o caminho? É quando você sabe que quando você recebe um puxão de orelha, você tem que mudar alguma coisa. E tem alguém ou algo ali tentando te ajudar nessa virada de chave. Então, antes do tarô, conheça. Tire os tarôs para você, oráculo, pode ser qualquer coisa que você queira fazer, até baralho cigano. Primeiro faz para você, treina, aprender a lidar com a verdade. Porque às vezes a gente vê uma situação para um consulente muito ruim, a gente quer, né, encher linguiça para não dar aquela pancada, com medo da reação da pessoa. Mas as cartas, a Estela falou isso para mim, né, quando eu estava começando, e foi uma frase que eu entendi, eu já tinha aquilo, né, recebido como informação, mas eu também entendi que eu precisava ter esse conhecimento para poder conduzir esse trabalho. Porque eu ainda não tinha certeza do que me esperava. Ela disse assim, Riane, as cartas não mentem. Se as pessoas não gostarem do resultado, elas têm o direito de buscar outras pessoas para outras consultas. Então, assim, as cartas, elas não mentem. Então, não depende do que sair ali. Ela fala a verdade, doendo mesmo. Então, se você está com medo de dizer as respostas, diga da melhor forma que você puder. Não tenha medo de usar certas palavras mais firmes, porque às vezes o consulente precisa daquilo. Mas saiba conduzir harmoniosamente. Comunicar-se durante o tarô também é importante, que você tenha uma comunicação que não seja agressiva de jeito nenhum. Eu sei que às vezes a gente, esse é o meu jeito, seu jeito às vezes só funciona pra você e você vai ter que mudar. Eu também tenho jeito, por mim eu mando todo mundo pro inferno. Porque eu sou mega estressada. Então, quando eu vi que isso não agregava em nada, isso era eu reagindo a todos os problemas de um monte de pessoa que nem era meu, eu falei assim, pra quê? Como que eu vou viver sendo desse jeito? Quando eu entendi que nem o meu jeito servia pra mim, eu mudei. E eu consegui entender que a minha comunicação, ela é essa. Eu me tornei aquela pessoa, às vezes, muito agressiva. Por quê? Porque eu estava cheia de problemas. O tarô me ajudou a entender que a minha comunicação agressiva jamais iria me ajudar. Principalmente quando eu trabalhasse com as pessoas para ajudá-las. Ninguém acolhe, ajuda ninguém aos berros. Então, a gente precisa ter uma comunicação harmônica. Seja você fazendo pelo YouTube, seja você fazendo por conta, né? Mesmo trazendo ali a mensagem para as pessoas através dos seus atendimentos, sempre uma comunicação harmônica. Mesmo que você veja o 7 de espadas saindo como carta representando a pessoa, você já sabe que ela é 7-1, você sabe que ela não vale nada, mas não interessa, isso é ela. Você está cumprindo com o seu chamado, o seu trabalho. Então a comunicação também importa quando você vai trabalhar com o seu tarô. Como eu falei, o egípcio mais complexo deixa para um nível quando você já estiver mais experiente. Esse você começa. Os que tem informações de muito coloridas, muita coisa, deixa para quando você já entendeu esse daqui, quando você já passou do iniciante. Ah, mas esse não, esse é o iniciante. É porque a pessoa foge. É melhor você chegar com esses coloridos. Cara, vai para esse aqui, confia na amiga. Quando você chegar nesse aqui, você pode começar a abrir outras leituras, outros campos, né? Estuda sempre as religiões das pessoas, estuda essas questões dos antigos, dos egípcios, estuda os sumérios, estuda a linhagem, estuda a quinta dimensão, estuda tudo isso que é informação que está vindo, né, vasto para todos nós, vá a fundo nesses conhecimentos, porque você vai lidar com todo tipo de pessoa. E você precisa confiar também de que essas informações, mesmo que não sejam algo que ressoe para você, eu estudo minha linhagem, eu sigo tudo que tem a ver com Sírios, eu sigo tudo que tem a ver com Félio, eu tenho tudo ligado a ele. Ele é a minha verdade, a vida, e eu levo até o fim. Eu não entendo dos orixás, eu não conheço metade das coisas que estejam na Bíblia, eu não conheço muitas coisas, mas aquilo se apresenta a mim como tem que ser, porque para aquele consulente é a forma como ele vê, é a fé dele, e eu preciso respeitá-lo. Então, independente se eu carrego um leão gigantesco comigo o tempo todo, a vida inteira, se ele tem o orixá, eu preciso respeitá-lo. Se ele acredita no anjo dele, eu preciso respeitar o anjo dele. Se ele não interessa, eu tenho que respeitar a fé dele, porque ele veio a mim pela busca de respostas, e eu posso abrir a mente dele para dar muito mais do que isso. Como fazer com que ele continue confiando, porque a gente tem aquele entendimento, são vários nomes de entidades, de situações que levam todos nós ao mesmo Deus, né? Ao mesmo caminho, de volta a casa. Então, isso aqui é também sobre respeitar o seu consulente. Entender que às vezes num feedback ruim você vai ter que aceitar que não é porque você errou, é porque aquela pessoa não estava pronta para absorver aquela informação. E ela precisa de tempo para que ela tenha toda aquele absorver, aquele processar das informações e entender onde que aquilo bateu na vida dela, que foi negligenciado, foi abandonado.
Então, assim, é você respeitar que não é pessoal. Tanto você sendo um consulente, tanto você sendo seu tarólogo aí, você tem que entender que o outro está recebendo um presente de grego. A gente nem sabe, uma caixa de Pandora, a gente nem sabe como ele vai reagir. Quantas leituras eu atendi já a pessoas assim, quase 200 pessoas num mês. E eu faço atendimentos assim sem parar. E não é pelo dinheiro que vocês sabem que eu cobro muito barato. Mas é porque eu sei a quantidade de pessoas que eu preciso atender nesta vida. Então, quanto mais rápido, senão não dá para viver isso tudo. Então, eu tenho uma coisa para resolver na minha jornada. Então, conhecendo tantas pessoas e tantas histórias diferentes, a gente entende que nem todo mundo está pronto. E você ainda sabe, quando você está conduzindo, que aquilo ali pode dar um erro. Mas quantas leituras você acaba entregando, você não faz a menor ideia se aquilo ressoa ou não. E não importa. O que importa é que você fez o melhor, teve a verdade, a consciência verdadeira de que fez o seu melhor, de que não interferiu nos resultados e que de maneira nenhuma você fez aquilo ali para ferir ou para iludir aquela pessoa. Você disse a verdade da sua mesa e ela recebe. Como ela recebe? Fica nas mãos daquela pessoa. Ela é responsável pelo que ela vai ouvir. E ponto. Deixe sempre isso bem claro. Faça um contrato, talvez, antes do seu atendimento. Converse com o seu consulente. Né? Questione, peça que ele passe um resumo, porque isso aqui não é adivinhação. Olha, não é assim, gente. Tem gente que usa, e não é no caso meu. E eu acho que eu não recomendo muito, porque senão você pode, num primeiro erro, desistir do seu trabalho. Entendeu? Porque errar humano e as pessoas não entendem. Então aqui é como se estivesse assim. Use essa situação e converse com o seu consulente, peça um resumo sobre ele, como é que está a vida dele, o que ele está vendo, o que ele está sentindo, por que ele veio até a sua consulta. Para que você possa dar a essa pessoa um direcionamento, entendeu? Porque senão você pega algo no escuro e você vai chutar muitas bolas ali, acertar várias na trave até que saia uma informação e ele não aproveita aquela mensagem. Se você fizer, obviamente, a consulta gravada, né? Um áudio, eu atendo pelo áudio para a quantidade de pessoas, mas tem também os atendimentos, né, em vídeo, mas são só aos domingos e são um número bem restrito de pessoas, porque eu não tenho tempo, é o único dia de descanso que eu tenho e ainda trabalho. Então, assim, se você faz essas consultas gravadas, você deixa uma mensagem com aquela pessoa, então, sabiamente, tenha essa conversa antes com ele, para que ele possa ter uma mensagem que ele aproveite para a vida dele. Talvez seja um divisor de águas, uma informação que clareie a mente dele e dê um norte. Então, muito sabiamente utilizando esses recursos da conversa, né, dessa entrevista com o seu consulente antes de você entregar uma mensagem. Quando a gente vai para o Osho, né, para quem tem muita gente que fala, eu comprei o Osho, não estou sabendo usar na consulta. Cara, ele é extremamente complexo. Ele não é um tarô que você vai jogar, porque no livro tem, né? Você joga 3 cartas, essa não é a resposta. Impossível. Eu sou honesta para vocês aqui. Cadê o livrinho, meu Deus? Tá aqui. Eu sou muito honesta com as coisas. É impossível você fazer uma consulta, sendo iniciante, só com essas cartas. Ele tem um livro que conta as histórias. Elas são enormes. Você tem que ter um conhecimento muito vasto de espiritualidade, de meditação, sobre Buda, Lao Tzu, Jesus, todo mundo ao mesmo tempo. Você vê, Jesus não tem nada a ver com Buda, Jesus não tem nada a ver com um negócio hindu. Então, assim, são várias coisas diferentes, de universos diferentes, que se você for ter conhecimento disso tudo, você nem precisa do tarô, você já transcendeu e já foi embora, né? Na nuvem mágica. Então, aqui é muita informação. É um tarô que só se usa, primeiramente, para você. Você tira uma carta, saiu aqui, ó, não mente. Isso aí tem um significado aqui. Aí você medita, você lê a história, medita e vê o que aquilo ali traz pra você de absorção, que se absorve daquela meditação. Entendeu? Nesse deck, olha quantas cartas tem. Pra você dominar ele, você tem que meditar por todas elas. Isso aí você já morreu. Então, o que você tem que fazer? Estudar. Quer a melhor aplicação para um consulente? Para usar esse deck? Propósito de vida. Mensagem espiritual. Resposta. Não deixa o consulente perguntar. É isso. Para a sua vida, você sorteia 3, 5 cartas, lê, estuda, constrói tudo aquilo ali junto e passa a sua mensagem. Aquilo ali requer tempo, experiência, paciência, e que acredito que muitas pessoas não têm, principalmente quando estão começando.
Acredite, mensagens superficiais vão sempre fazer mais sucesso do que uma mensagem mais profunda. O superficial é lindo porque você só está vendo por cima. Mas quando você pega na ferida do seu consulente, quando você vai a fundo, na verdade, aí você baixa na água assim, ele vai começar a se incomodar. Acredite, tem muitos consulentes que não estão nem aí. Eles vão olhar para essa profundeza e vão assim ovacionar você. Por quê? Porque eles precisavam disso e ninguém teve coragem de dizer. Mas você foi lá e mergulhou um pouco mais e viu, olha, o seu problema está aqui dentro. O Osho, ele pode trazer essa resposta, porque ele é profundo, ele é intenso, ele faz você viajar no tempo, né? Tem a carta de São Francisco de Assis, que é lindíssima nesse deck, tem a carta do riso, que traz para você a esperança da vida, tem cartas lindas que você não pode usar com qualquer pessoa, por isso que inicialmente use para você, para reflexão. Se você entender como ela funciona para ti, você vai passar para qualquer pessoa. Mas priorize situações que sejam bem profundas, situações em que a pessoa está, ela não tem nem o que perguntar. Eu preciso de uma luz, pelo amor de Deus, eu preciso de uma luz. Isso aqui vai te ajudar. E assim, não é com respostas, ela conta uma história. E que essa história vai ressoar na vida daquele consulente. E que ela vai alcançar aquele ápice, né, aquele nirvana. E aí sim, põe ela, fala assim, ó, a sua carta é essa, a situação é essa, conta lá do seu jeito, né? Bota assim, agora você vai precisar meditar. A resposta tá aqui dentro. Eu não tô te dando, eu tô te dando aqui uma caixa. Você vai ter que abrir e ver o que tem dentro dela. Essa é a forma de você usar o Osho de uma maneira assim bem profunda. Quando você já tem uma experiência, já leu tudo, já meditou tudo, já sabe tudo que tem ali, e você vai aplicar isso num tarô, seja no YouTube, eu não recomendo muito porque ele é muito complexo. E o YouTube, os vídeos quando ficam muito longos, ficam muito exaustivos, então as pessoas acabam que não assistem até o final. Então esse uso desse deck, ele é bom para você utilizar ele para como se fosse uma referência. Olha, Riane, vamos lá. Vou botar aqui, Riane vai tirar uma carta, vou botar duas, sei lá, qual que saiu aqui? Meditação e jornada, vamos botar assim. Gente, tiramos essas duas cartas hoje, então eu recomendo que medite sobre a sua jornada, como você vem conduzindo ela até aqui. Você provavelmente vai acessar informações que sejam de vidas passadas, situações desde a jornada imortal do seu espírito. Então essa é a grande reflexão para essa semana, para esse mês. Medite sobre a sua jornada. Várias situações sobre os caminhos que vivemos até aqui simplesmente farão sentido, serão questionadas, precisarão de reflexão. Então recebam esse recado, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estou dando exemplos, mas sabem que, amiga, né? Cada recado é realmente um recado, então receba também. Então aqui está mostrando, se você está na sua jornada, essas duas cartas saindo, você tem que falar num vídeo, ou se você tem que falar durante uma leitura, você já sabe que aquele consulente, ele precisa prestar atenção no caminho que ele está dando para a vida dele. Refletir, pode ser que ele se depare com uma situação ali na frente que ele, né, não goste muito, então é um aviso, é um alerta, uma placa ali, ó, de aviso, preste atenção. E para outros olha, por meditar, por recorrer à espiritualidade, por estar no centro energético alinhado a eles, sua jornada está fluindo. Vem caminho pela frente e continue. Tudo dependendo daquele momento em que ele está vivendo, mas só ele vai encontrar aquela resposta, porque isso aqui é interno, é meditação. Você não medita pelos outros, você medita por você. Então, você entende, sabe que aquilo vai ressoar daquela forma e vai conseguir explicar para o seu consulente. Tarô dos grandes mestres. Como usar o tarô dos grandes mestres na leitura? Às vezes, antes de começar, a gente pede um mestre. Se você está com muita dificuldade de se alinhar a algum caminho, alguma informação, o tarô dos grandes mestres, ele ajuda a gente a entender o seguinte. Sai uma carta para a gente poder começar. Mestre Serafis Bey tem a energia da fraternidade branca, então a gente associa a energia da fraternidade branca. E os ensinamentos, os raios, tudo que engloba essa situação. Ele, por exemplo, autodisciplina, ele tem decretos de sucesso também. Então tem muita coisa aqui. Se a nossa leitura começa com ele, a gente já sabe que os consulentes que vão ouvir essa leitura, eles precisam de controle, doutrina, eles precisam seguir um padrão de vida ali para poder entrar na linha. Talvez sejam pessoas que, se não tiverem uma coisa em cima, elas não conseguem seguir a sua jornada, são facilmente desviados do caminho, precisam entrar no eixo do controle, às vezes tem
vícios, você consegue pegar uma carta como essa e conduzir o seu consulente para uma situação onde ele entende que ele está sendo observado, ele precisa entrar na linha porque algo está observando ele, algo está caminhando com ele. E algo tá só dando a paulada. Então ali não é que a situação é para você ter medo, é para você ter a responsabilidade. Você tem uma missão, disciplina para cumprir com o que você veio. Você esqueceu o que veio fazer na Terra? Esse tipo de deck, ele é para você referenciar a linhagem, aquele que dá o recado e quais princípios, que às vezes vem fraternidade branca, e ali talvez o mestre daquela mensagem não seja da fraternidade branca, mas a mensagem vem daqui. Então veio um mestre siriano trazer um recado. Ele quer que o consulente dele tenha disciplina. Siga talvez os princípios da fraternidade branca. Se identifique, estude sobre esse caminho, porque vai fazer parte, né, do processo dele. Você vai saber conduzir. Ele sempre é uma referência de um mestre que traz o nosso recado. E também a energia que permeia aquele mestre faz parte dessa linhagem ou daquilo que veio dar o recado para os nossos consulentes. Isso aqui serve como referência, seja no início para você nortear a sua leitura, quem que está, né, conduzindo, qual guia está em condução no momento, e no final para saber quem deu esse recado. A que mestre você deve recorrer para estudar, para entender como foi a vida daquele mestre, ou quais foram os princípios que ele seguiu, para que você adote isso para a sua vida. Esse deck serve para isso. E quando a gente tira pessoalmente, ele serve também para a gente como referência naquele momento. Porque ele tem respostas, né? O livro tem muitas respostas, tipo, Jesus, se sai ele e você tá sem fé, tá abatido, o que ele vai dizer para você? Até que ponto, né? Você chega aí para acreditar em algo que você não pode tocar. Só pode sentir, não consegue ver, não é palpável, que é a fé, os milagres. Ele está testando você, não desista agora. Isso não é algo que você consiga controlar, vai ter que confiar que algo está vindo em sua direção e será muito bom. Então tudo isso traz uma reflexão profunda. Qualquer deck, seja tarô, oráculo ou baralho cigano, comece para você. Comece conversando com a sua espiritualidade, entenda como ela se comunica com você. Traz essa intimidade para você, para que você possa olhar para aqueles que vêm até você, ficar à sua sombra, né? Para que eles possam simplesmente também confiar que aquele mensageiro, ele não foi até você à toa, porque ele confia na tua palavra. E acredite que aquela mensagem que você vai passar, seja ela boa ou ruim, ela vai ajudá-lo nesse processo, porque a vida não é um morango, né? A gente veio cheio de desafios, mais desafios até do que a grande glória, mas faz parte do nosso caminho aqui, na nossa espiritualidade, na nossa vida terrena. E eu li ontem, porque eu fiz uma leitura para mim, e ela dizia umas coisas que eu achei muito importantes. Eu vou compartilhar rapidamente aqui com você. Peraí. Saiu Lao Tzu pra mim, né? Carta de transcendência. E saiu pra mim no Osho a carta número 10, né? A carta dos valores. Essa eu nunca havia saído pra mim. Também é a história de Lao Tzu. Então, eu vou ler rapidamente pra vocês entenderem como que isso se conecta. Você deve prestar atenção também nesses detalhes. Às vezes sai um arcano daqui, conecta com uma mensagem daqui. Tem a temperança, e aqui tem um anjo. Mensagem dos anjos. Mensagem, eles vão te dar pistas. Saiba pegar essas pistas que às vezes são simples, mas é a forma como a espiritualidade ela consegue se conectar com você. Diferencie também as linhagens que vêm até vocês, as entidades, o nível energético que elas aparecem para que você saiba conduzir a mensagem. Às vezes elas são mais brandas, às vezes são mais agressivas, às vezes mais sutis, às vezes, né, um pouco filosóficas demais, mas que para alguém vai fazer aquela informação fluir na mente, fermentar na mente. Saiba conduzir o seu recado, tá bom? Essa mensagem que saiu para mim foi o seguinte: sobre as virtudes da inutilidade, porque eu estava refletindo muito na minha vida pessoal, de que, por exemplo, o meu canal, ele é um canal pequeno, né? Porque eu trago mensagens que sejam talvez profundas demais, mas isso nunca será um problema. Toda vez que se coloca uma mensagem, ela é muito superficial, as visualizações são imensas, mas isso não é uma coisa que talvez ajude muito você nesse momento. Talvez seja só uma mensagem imediata sobre alguém que está voltando, ou então um relacionamento que está sofrendo por você. Mas que, sinceramente, na jornada que estamos vivendo para a 5ª dimensão, isso é só uma mensagem de um aviso. O que vai te ajudar mesmo é saber conduzir seus sentimentos, sua paz, né? Sua prosperidade, seu poder, sua energia espiritual, curar-se. É isso que conduz você a uma evolução e fazer com que você não se importe mais com essas pequenas coisas.
E aí eu falei, meu canal talvez não esteja crescendo como eu gostaria. Mas também, se eu fosse me expor ou me aliar a uma religião ou ao superficial para crescer, também não estaria sendo leal à minha verdade. E não é isso que eu quero. E essa carta saiu para mim, carta dos valores. Não se preocupe muito com coisas utilitárias. Em vez disso, lembre-se sempre de que você não está vivendo para se tornar uma mercadoria. Não está aqui na vida para se tornar uma utilidade, pois isso seria indigno. Você não está aqui apenas para se tornar cada vez mais eficiente. Você está aqui para se tornar cada vez mais vivo. Está aqui para ficar cada vez mais inteligente. Está aqui para ficar cada vez mais feliz. Feliz até o êxtase. E aí tem uma história da árvore de Lao Tzu, que eles deixaram uma árvore que dava sombra para muitas pessoas, mas que ela era inútil para cortar, não servia como lenha, não servia como colunas para castelo, enfim. Era uma árvore considerada inútil. Então Lao Tzu riu quando os discípulos trouxeram essa informação para ele. Ele disse assim: se quiserem sobreviver neste mundo, sejam como essa árvore, completamente inútil. Assim ninguém vai querer prejudicar você. Se forem retos, serão cortados, vão virar mobília de casa de alguém. Se forem belos, serão vendidos no mercado e se tornarão mercadorias. Sejam como essa árvore, assim ninguém vai lhe fazer mal. E vocês poderão crescer, tornando-se grandes e vastos. E milhares de pessoas poderão encontrar sombra embaixo de você. E o que eu trago com essa mensagem? Ela serviu para mim e para aqui, não importa. Eu não preciso de muitas pessoas. Eu estou chegando naqueles que eu preciso e isso me basta. Isso é o suficiente para que o meu trabalho continue. E aqui diz, continue sendo verdadeiro com você. Eu, independente de qualquer coisa, não me corrompi, não corrompi a minha verdade. E isso conforta meu coração com os resultados que venho adquirindo desde que comecei. E o que te serve essa mensagem? Quando você é uma pessoa que joga o tarô e começou por você, ou quer começar por você, ou está nessa jornada e ainda não conseguiu encontrar o seu ponto de equilíbrio, independente do que aconteça, não se corrompa. Se você segue a sua verdade, as coisas simplesmente chegam até você. Talvez você não fique tão satisfeito, assim como eu, às vezes, em poucos, poderia ter mais. Mas sempre vem o que é preciso, o que é necessário para aquele momento. Talvez eu não esteja pronta para muitas pessoas. Talvez eu não tenha ainda tanta sabedoria. Talvez ainda tenha muitas coisas a crescer. Mas o importante é que eu consiga me tornar grande e vasto. E pessoas consigam encontrar sombra perto de mim. Acolhimento com a minha mensagem. E é esse o meu objetivo com esse trabalho. Então eu espero que seja também o seu. Que não seja só a matéria, que não seja só a fama, que não seja só a exposição. Tudo isso tem um preço. E é um preço da Matrix que não funciona mais para nós. Então que você encontre nesse trabalho o seu propósito, o seu caminho e consiga passar adiante essa sombra, né, desse acolhimento, desse frescor para os demais, essa orientação, tá bom? É isso, gente, eu espero que esse vídeo ele chegue a vocês para explicar como vocês podem usar os seus baralhos para trabalho, porque aqui tem uma pequena parte da minha visão de como eu uso os meus nas minhas consultas. Não fiz uma coisa muito completa, apesar de um vídeo bem longo. Vocês sabem que eu sou bem detalhista nas coisas para tornar tudo muito prático de ser ouvido. Eu não dou assim as informações sem dar o pulo do gato, né? Então tem muita coisa aqui para vocês que pode ajudar vocês nas suas consultas. Se você ainda não tem confiança, preços mais baixos não é por desvalorizar o seu trabalho, é até que você ganhe experiência. Tenho certeza que você vai adquirir clientela e daqui a pouco você pode elevar um pouco mais os valores. As pessoas não vão te abandonar, elas vão entender que você está valorizando o seu trabalho. Então, assim, não tenha medo de cobrar, nunca faça as coisas de graça. Eu tenho os atendimentos particulares gratuitos, mas eles são parte do meu trabalho e que eu faço os pagos e os gratuitos. Então isso aí conduz a minha forma de trabalhar. Se você quiser agregar também ajuda, mas espere mais um pouco para que você não acabe exausto, né? Tenha o seu tempo de autocuidado, utilize eles com sabedoria, faça isso com muito amor e verdade. Eu tenho certeza que os resultados positivos eles virão, tá bom? É isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, me ajudem, que esse trabalho ele continue dando muito certo, que eu espero que você que também está nessa jornada do tarô, pegue essa mensagem e isso agregue muito na sua vida, tá bom? E se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com quem está começando, com quem ainda não tem experiência, eu agradeço imensamente. É isso, queridos. Muita gratidão a todos que ficaram até aqui, que assistiram esse vídeo, que ajudaram a amiga. Tarô pode ser jogado por qualquer pessoa, não existem médiuns separados, todos nós somos
Cada um escolhe como desenvolver e descobrir qual mediunidade habita dentro de si, tá bom? É isso, muita gratidão a todos, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!